Oi pessoal, bem-vindo novamente ao Notícias de Whisky aqui por Inside the Cask. Nessa semana as notícias incluem o lançamento do mais novo produto da Kilchoman, que é o Kilchoman que da Ilha de Islay, é claro, eles lançaram a edição de 2025 do Mackier Bay Cask Strength, que é 3 anos desde a última edição que tinha sido lançada dessa coleção, com um teor alcoólico de 58,1%, heavily peated, então quer dizer, bem turfado, e é o que eles mesmos estão chamando de um pit lover's dream, de um sonho para quem gosta esse estilo de whisky, né? O custo é R$ 64,90 por garrafa, então 64 libras,9 por garrafa aqui na Grã-Bretanha. E outra coisa que é interessante da Kilchoman é que 14 de dezembro de 2005 foi quando eles encheram o primeiro barril deles, né? Então eles estão celebrando, festejando 20 anos de aniversário desde essa última data aí, muito importante para eles. A Douglas Lang também está lançando um produto novo da Timmer's Beastie, que é o Timmer's Beastie Fountain Smoke, que é uma edição limitada e também nesse estilo turfado, né, de produto de whisky, mas esse vem das Highlands, da Escócia, das Terras Altas, e é a primeira introdução de turfa nessa série da Timmer's Beastie. Vão ser 30 mil garrafas lançadas com um preço por garrafa de 60 libras, um teor alcoólico de 54,2%, cor natural e sem filtração. Uma novidade, um produto novo que vem da Irlanda, vem da destilaria Balina, da Balina Distillery, de Count Mayo. Eles lançaram os primeiros produtos de single malt whisky deles. Eles só começaram a produzir whisky a partir de 2015 e foram a primeira destilaria nessa região da Irlanda em 150 anos. Quer dizer, fazia muito tempo que não abriu uma destilaria nessa área aí, nessa região da Irlanda. A Balina Dubate, eu não tenho certeza como é que se pronuncia esse nome. Double Wood tem 43% teor alcoólico, dupla destilação e amadurecido em barris de bourbon e oloroso sherry. O preço é 49,90 euros. E o outro produto é o Balina Triarach Triple Wood, quer dizer, 3 madeiras diferentes foram utilizadas no amadurecimento do whisky. Tem também 43% teor alcoólico e tripla destilação, com amadurecido em barris ex-bourbon, oloroso sherry e também Ruby Port de Portugal, né? E o preço nesse caso é R$ 59,90. Lá dos Estados Unidos, o mais novo lançamento foi do Knobby Creek, de 21 anos, que é o mais antigo até agora, o mais velho produto que saiu até agora, com teor de 50% teor alcoólico, e cada barril foi usado para esse amadurecimento do whisky, foi selecionado pessoalmente, pelo menos é isso que eles dizem, por Fred Noe, que é a 8ª geração de Master Distiller de lá. O preço é um pouquinho abaixo de $250. A Royal Salute, se a gente está voltando aqui na Escócia, também lançou um produto novo. Eles lançaram a 3ª edição do Kingdom Collection, um Royal Salute de 26 anos, colheita Port Cask Finish, quer dizer, eles utilizaram barris que tinham sido utilizados antes para vinho do Porto, né, dessa marca aí, colheita, um teor alcoólico de 40% e o preço, a bagatela de 560 libras esterlinas. Outro que também lançou agora foi o engarrafador independente Thompson Brothers, que vem lá de Dornoch, no norte da Escócia. Eles lançaram 3 produtos. Os 3 produtos foram 2 single grains, quer dizer, whisky de grão, né? E que era um Strathclyde Single Grain Scotch Whisky, 34 anos, teor alcoólico de 41% e 70 libras. E o Inver Gordon Single Grain Scotch Whisky também, 34 anos, 40,1% teor e o preço de 70 libras. Então, bem acessível mesmo para um whisky de 34 anos. Só que nesse caso, é claro, um whisky de grão.
E o Glengarry Single Malt, 1998, 27 anos de idade, 49,3 teor alcoólico e um pouquinho mais caro, 195 libras. Outras notícias que vieram do mercado, não lançamento, foi a Ardent Spirits, que comprou a Chapter 7, que é um engarrafador independente que tinha entrado em administração, quer dizer, estava com dificuldades financeiras. Eles foram comprados pela Ardent, que é dona da Dark Matter Distillers, e a Dark Matter também tinha sido comprada pela Ardent em dezembro do ano passado. A Dark Matter era a primeira destilaria na Escócia a produzir rum, na época atual, né? E a Ardent então comprou eles. Outra notícia foi em relação ao Maurice Doyle, que antigamente era o CEO da Compass Box. Ele saiu um pouco tempo atrás e agora ele está como presidente do conselho, quer dizer, uma posição não executiva, né? Non-executive, na destilaria inglesa Cotswolds. O Maurice é uma ótima pessoa, até foi uma das pessoas que me entrevistou quando eu fui trabalhar lá na William Grants, há vários anos atrás. E boa sorte aí para Maurice. Então, essas são as notícias dessa semana. Muito obrigado. Oi, pessoal. No trabalho dessa semana, uma das coisas que aconteceu foi a Denham Associates. Eles organizaram um encontro da indústria para nós debatermos o tópico de acesso a mercados internacionais. Muito interessante sempre encontrar outras pessoas na indústria que moram aqui na Escócia, né, na indústria de bebidas. E eu participei do debate, contribuí com informações sobre o mercado doméstico, não só na América Latina, mas em outras partes do mundo também, e também contribuí com um debate na área de duty free, né, que é uma área que eu já trabalhei recentemente, ajudando a lançar o Loch Lomond e o Glen Scotia mundialmente no mercado esse duty free. O Pete Allison, da Woven Whiskey, que é um engarrafador, e eles produzem blends eles mesmos. Então é tipo um estilo de companhia como a Compass, né? Como a Compass Box, por exemplo. Ele nos contou a história da companhia, como foi criado por ele e outros amigos dele, e também tivemos uma degustação do produto mais recente que eles lançaram nessa semana. A companhia em si já existe há 5 anos, e o produto que foi lançado essa semana se chama Pure Malt. Eu, infelizmente, estava dirigindo, então não tive a oportunidade de provar, mas já comprei a garrafa, então logo vou receber. Esse produto foi lançado nessa semana, é um Vatted Malt, quer dizer, é um blended malt, né? uma mistura de single malts diferentes, de destilarias diferentes. E nesse caso são destilarias que vêm da Índia, Austrália, Taiwan e também escocesa da região de Speyside. Infelizmente ele não diz quais são as destilarias, então a gente tem que tentar descobrir, né? A única coisa pelo que eu ouvi falar aí, online e tudo mais, é que a destilaria lá em Taiwan não é a que tu imagina, não é a Kavalan, e a destilaria na Austrália, eu acho que deve ser a Starward, mas ainda as outras duas eu ainda não tenho certeza quem são. Então essa foi uma das áreas que foram interessantes do trabalho dessa semana. Outra que não é bem trabalho, né, mas dá para se divertir bastante, foi o participar nesse fim de semana do Glasgow Whisky Festival, que foi lá em Hampden Park. Como dá para ver aqui, são 67 produtores diferentes que participam, e realmente foi muito interessante. É organizado por Julie and Mark, e eles feito o encontro o Glasgow Whisky Fest foi feito no Estádio Nacional de Futebol da Escócia, o Hampden Park. São 2 sessões de mais ou menos 3 horas cada. Tu tem que pagar o ingresso e com isso tem direito a um copo, ao programa, água, quanto quiser de água, e também a oportunidade de provar whiskies desses 67 produtores, né? Sem, claro, beber em excesso. E isso inclui engarrafadores independentes como The Hard Cut, Single Cask Nation, Douglas Lang, Little Brown Dog Spirits, Fragon Drops, Brave New Spirits, Whiskey Craft, Claxtons, Thompson Brothers, Decadent Drinks, Turntable, entre outros. Então são vários engarrafadores independentes.
Em termos de destilarias, são destilarias como a Loch Lomond, a Glen Scotia, a Ardnamurchan, Glasgow, Torabhaig, Ardgowan, Isle of Raasay, Glenallachie, Kilchoman, Springbank, Loch Lee, que até eu comprei um barril recentemente da Loch Lee, né, como investimento, e também para, quem sabe, beber quando eu estiver aposentado daqui uns 15 anos ou mais. Então, muito interessante, é um festival que eu vou todo ano, ele e também o festival lá em Edimburgo, o Whisky Fringe, são 2 festivais aqui na Escócia que eu sempre participo, vou com amigos, mas também utilizo eles meio que como trabalho, né, para poder ver produtos novos, provar o que está sendo lançado no mercado, conversar com o pessoal da indústria que eu conheço. Então, é uma pena que esse tipo de festival não existe, pelo que eu saiba, no Brasil, mas quem sabe no futuro a gente consiga ver esse tipo de atividade no Brasil para dar a oportunidade do consumidor brasileiro a conhecer mais whiskies, a se educar em relação ao que mais existe no mercado, e quem sabe isso ajuda também a crescer o mercado de whisky aí no Brasil. Mas muito obrigado. Oi pessoal, em relação ao livro da semana, não podia ter outro livro, especialmente porque eu me encontrei com o editor do livro, o Ingvar Ronde, nessa semana em Edimburgo. A gente foi almoçar e também tomar umas ou outras lá na Scotch Malt Whisky Society em Edimburgo. Então, como tu já deve ter descoberto, é o Malt Whisky Yearbook. Esse aqui é uma referência no mundo de whiskies para qualquer pessoa que tenha interesse em whisky. É um ótimo livro, todo ano eu compro ele, como dá para ver aqui a minha lista de Malt Whisky Yearbooks, e até tiro informações e criei o meu próprio file, né, no computador com informações que eu tirei desse livro durante os anos para criar um file que eu chamo de Wikipedia, que é tudo que é informação que tem sobre destilarias aqui na Escócia, pelo menos. Mas é um ótimo, ótimo livro, eu tenho que recomendar, é um dos meus favoritos, se não o favorito que eu gosto aqui dos livros de whisky. O que eu diria essa aqui já é a 21ª edição do livro, quer dizer, já tem um bom tempo que ele já existe. Tem informações em mais de 930 destilarias, não só da Escócia, mas com outras partes do mundo também, incluindo Brasil, Portugal, etc. São centenas de whisky shops, de lojas de whisky, de páginas de pessoas interessadas em whisky que tem referência aqui. São também mais de 500 fotos, quer dizer, tem muita informação, foto, estatística do mercado de bebidas, artigos interessantes por escritores de whisky. Então eu não posso recomendar esse livro suficientemente. Se tu tem interesse em whisky, compre esse livro agora, tudo bem? Um abração. Oi pessoal, então, falando sobre o Inside the Cask, o meu blog, e uma das recomendações que eu daria para vocês darem uma olhada lá, tudo bem em inglês, mas tem como traduzir para quem não fala inglês para português usando o Google Translate, a página lá, tu consegue acessar isso. Quem já ouviu falar de whiskies como Glengully, Glencallan, Balmoor ou da destilaria escocesa Mac Weldon? Já ouviram falar dessas destilarias ou desses whiskies? Se não, é porque eles não existem na vida real, né? São whiskies fictícios que foram criados especialmente para TV ou para o cinema, para filmes, que tu não vai conseguir encontrar na tua loja de whisky. Então, esses e muitos outros, já achei 40 até agora, um dos artigos que eu criei, um dos blog posts que eu criei lá no Inside the Cask, que até o link está aqui na descrição desse vídeo, e são whiskies que não existem na vida real, mas às vezes é porque o programa, né, de TV ou até o filme, eles não podem utilizar uma marca que realmente existe, ou porque não tem a permissão, ou por causa do contexto do filme ou do programa da TV. O termo em si da indústria que eles usam é criar um produto que não existe na vida real, é um grego, é um Greek, é o que eles chamam quando eles estão querendo criar um produto que não existe. Para quem gosta, por exemplo, recentemente, para quem gosta de assistir no YouTube o jogo Dispatch, que lançou recentemente, até eles têm um produto fictício, que é um bourbon americano, né, chamado Haas 8 anos. Esse produto não existe na vida real.
Outro, para quem já viu o programa na TV, o Talamasca, que também é recente, eles têm um produto chamado Invergaudy Blended Scotch, mas esse também não existe. Então, e tem muitos outros, como McCutcheon Scotch Whisky ou Stafford Twinwood Scotch Whisky. Como eu disse, já tem 40 que eu achei, e whisky irlandês, whisky escocês, whisky americano, que não existem na vida real. Então, se tu quiser ver a lista e ver os exemplos, eu tenho algumas fotos nesse blog post também, vai lá e dê uma checada. Um abraço.